Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do PE Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo que deveria ser comum, afinal, não saímos de uma pandemia, mas para alguns estão tratando como a volta dos que não foram. Algo desse tipo assim. Tá uma coisa séria. As corridas, de repente, acabou as eleições e aí começaram a adiar corridas e o pessoal voltou a se preocupar com o novo coronavírus. Ao mesmo tempo que começou a surgir várias vacinas em fase final de aceitação aí pelos órgãos competentes. Aqui no Brasil, por exemplo, o Coronavac, com a nossa Anvisa. Então, o mundo da corrida está borbulhando de ansiedade, preocupação e até medo. Verdade, a gente passou por muitas conversas por aqui sobre o que a Covid estava causando para a corrida de rua. E agora a gente volta para falar que, de novo, a Covid deve ser o tema de nossa conversa, porque a pandemia não acabou. Parece que acabou, mas ainda está por aí. E o nosso calendário começou a mudar de corridas e a gente está tentando se adaptar ao que é viver com ou sem vacina, e está um mundo muito complicado no momento, né? Exatamente. Quando a gente estava pensando que as coisas estavam voltando, não ao novo normal, ao antigo normal, mas, de certa forma, se adaptando à realidade. A gente participa de corrida aí, se eu não me engano, desde julho, quando eu participei da corrida Tacaimbo Runners, que foi uma corrida não oficial, com a autorização do governo municipal de Tacaimbo. De lá para cá, teve corrida com autorização da federação aqui de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Atletismo, a Corrida Cruzeiro do Carmo. Logo em seguida, a gente foi para Rio Grande do Norte, correu os 21 Caripipo com autorização do governo de lá, com autorização, o apoio também da federação local de lá do Rio Grande do Norte, a Federação Potiguar de Atletismo. E por aí já teve várias outras provas, Desafio das Serras, cada uma com sua particularidade e seu cuidado a respeito do coronavírus. A gente participou recentemente da Glad Nation, corrida de obstáculos, que teve 1.200 pessoas separadas por pelotões, que é comum em corrida de obstáculos, mas existia um excesso de zelo com essa questão do novo coronavírus. E mais recentemente, agora, a gente participou de uma outra corrida que não tem nada a ver com corrida de montanha, não tem a ver com corrida de trilha, mas envolve aglomeração, que foi uma corrida de trekking, uma ramificação da corrida de aventura. E a gente estava lá e também teve essa preocupação de ter alargado pelotões, totens de álcool gel. Enfim, esse resumo longo que eu fiz aqui, esse resumo estendido, a gente, de repente, veio as eleições, todo mundo se abraçando, todo mundo apoiando o seu candidato, aquela resenha toda. E quando terminou as eleições, a turma, opa, o novo coronavírus está no ar. Quando a gente achou que ia evoluir, estava tudo certo para a gente voltar a ter corrida. É como se para o corredor que está em casa esperando para os grandes eventos, é como se a gente estivesse num retrocesso. De repente, lembrou-se novamente que a corrida existia e começaram os cancelamentos dos eventos que a gente estava prevendo para dezembro. O que aparentemente é como se fosse um retrocesso, mas na verdade a gente tem que analisar cada cancelamento à parte, né? Concorda? Eu vou ser sincero, eu não sou uma das melhores pessoas para analisar este caso específico, porque por mais que eu utilize máscara, eu meio que, no meu instinto, eu já me sinto assim, tipo, não vai acontecer comigo. Passou-se tanto tempo, tanta preocupação. De certa forma, a sociedade relaxou bastante a respeito desse cuidado com o novo coronavírus. Você passa de carro assim, passa no carro, você vê pessoas sem máscaras dentro do transporte público, nos locais que deveriam mais utilizar a máscara, que é em ambientes fechados, como um supermercado, o pessoal não está nem aí. Eu peguei teve um dia que eu peguei, agora há pouco, recentemente, metrô, por exemplo, e para ir para entregar as medalhas da Annalise nesse último sábado, foi sensacional. O pessoal não utilizando máscara dentro dos vagões do trem. Então, a sociedade também não ajuda muito. Então, como é que está aí? Cansou, né?
Eu ia comentar sobre o mesmo dia, na volta de sábado, do centro do Recife, quando a gente entregou as medalhas de Annalise, no ônibus eu só tinha 2 pessoas com máscara, eu e o motorista. E ele estava lotado de gente indo para o Mirabilândia se divertir, todo mundo desceu no mesmo lugar, todos jovens, aparentemente no máximo ali 22 anos, e ninguém estava com máscara. Aí eu chego à conclusão de outros jornalistas das emissoras de TV que o brasileiro cansou um pouco da Covid, cansou de álcool gel, cansou de lavar, de chegar da feira e passar 20 minutos lavando toda a feira com borrifando álcool, lavando com detergente. É cansativo, eu não nego não, eu também faço feira e é um saco. A máscara cansa, eu fotografo com máscara e fico com a marca no rosto em diversos momentos. A gente cansou, só que o vírus não cansou. E a gente teve um segundo aumento de casos. A gente está na iminência da segunda onda, ainda não confirmada, segundo o Ministério da Saúde, que não anda confirmando muita coisa ultimamente, não anda batendo martelo para dizer tá na onda, estamos na segunda onda, não estamos, mas a gente teve um aumento de casos em Pernambuco. A gente não tem relatos oficiais, mas hoje, dia 7 de 12 de 2020, chegamos em 191.161 casos e somando 9.170 óbitos confirmados em Pernambuco, com novas medidas de restrições quando a gente tinha acabado de sair delas, que é a pergunta que eu mais respondo entre os meus amigos. Vai ter Natal e vai ter Carnaval? Né? A gente ainda está retrocedendo, na verdade, né? O que a gente estava passando em abril e maio, a gente está começando a ter a possibilidade de fechar tudo de novo, o medo também de fechar tudo de novo. Se a gente for observar na maior capital desse país, desse mundão, desse Brasilzão de meu Deus, estado de São Paulo, por exemplo, a volta à fase amarela definiu praticamente o fim das corridas de 2020. Voltou à fase amarela, as corridas que estavam lá, eu vejo lá o nosso amigo Silvio Boia, do Quilometragem, realizando participação de eventos testes, enquanto aqui já foi tudo testado, eles estavam testando lá eventos testes em São Paulo, evento teste no Rio de Janeiro, e de repente o Dória falou, não vai ter mais nada disso não, estamos retrocedendo para a fase amarela, e eventos como a virada esportiva, até as próprias corridas que estavam aí respirando em eventos testes, que eles chamam, eles voltaram para trás e não vai ter. E aqui no Nordeste, sobretudo, o que mais chocou nesse momento, que até foi gatilho para esse episódio do podcast, foi aqui do lado de Pernambuco, a corrida contra a corrupção organizada pela Polícia Federal, que foi adiada, uma prova que já havia sido adiada no primeiro semestre, e ela foi readequada para acontecer agora no dia 20 de dezembro, e de repente a prova sai do calendário e volta para 2021, só que lá para agosto é a possibilidade dessa prova acontecer no segundo semestre de 2021. É uma baita tristeza, porque a gente estaria lá. Vale lembrar que é o mesmo organizador da corrida de Goiânia que a gente foi. Então, tinha uma certa esperança dela acontecer. Essa seria, se eu não me engano, em Cabedelo, na Paraíba, não é isso? Exatamente. Cabedelo está sendo, digamos assim, o centro das corridas na Paraíba. Pelo menos ali. Antigamente era João Pessoa, agora estou indo para Cabedelo. Então, é do ladinho. Lá. É do ladinho. 5 minutinhos. É como Recife e Olinda. São vizinhos. 21 das praias vai acontecer lá, em março, se eu não me engano. Iria acontecer essa agora contra a corrupção. Tem uma outra prova que está me falhando a memória agora, que eu não me recordo, mas Cabedelo está sendo ponte das corridas lá. E, de repente, a corrida foi adiada em razão do aumento dos novos casos de Covid-19. Aí, acatando a recomendação número 1, artigo 3º do Ministério Público da Paraíba. A corrida foi adiada sem data prevista. Estava tudo autorizado, mas veio a ordem nacional, já que era uma prova organizada dentro de um órgão que responde pelo país inteiro, que é a Polícia Federal.
a prova acabou sendo cancelada por uma ordem que não era nem da Paraíba em si, mas veio de uma ordem nacional. Então, foi muito triste ver isso. O pessoal estava praticamente saindo aqui de Recife para ir correr em João Pessoa. É uma prova grande, bacana. Mas a gente está tendo a migração da corrida, né? Se antes a gente migrava para trabalhar em São Paulo, agora a gente está migrando para correr, né? Onde tem, tá todo mundo. Quem dirá, quem pode falar disso é doutor Corrida, que onde tem corrida, doutor Corrida já está pagando a passagem para ir. A gente, se tiver em João Pessoa, a gente vai, se tiver Natal, a gente vai, Bananeiras, que é longe pra caramba, a gente vai, Pipa, que é distante, a gente está fazendo um movimento migratório corredor. Mas, para quem questiona por que é que estamos cancelando, por que pode não ter Natal nem Carnaval, e por que a nossa Corrida das Pontes foi cancelada, hoje, no dia 7 de dezembro de 2020, a gente tem 146 novos casos de Covid-19 em Pernambuco e 22 mortes confirmadas entre os dias 5 e 6. Para quem assistia noticiário no começo da pandemia, no auge da pandemia em Pernambuco, a gente tinha entre 15 e 20 mortes em média. Então, a gente voltou a ter a mesma quantidade de mortes e agora com muito mais precisão, porque os testes estão mais rápidos e porque a gente tem um diagnóstico muito mais preciso nos hospitais. Então, são números reais e que provam que a gente parece que não evoluiu nada. Passamos 6 meses aprendendo a como usar máscara e álcool gel, e no final voltamos para a mesma média de casos diários. Mas você acredita mesmo que há necessidade de parar esses eventos? Eu particularmente, eu vejo com um certo capricho os eventos começarem a ser cancelados de uma hora para outra, assim, sendo que será? Mas tu lembra que eles não deveriam... Lembra que eles não deveriam acontecer? Na verdade, não tem nada autorizado. A gente tem corrida todo fim de semana, na verdade. A gente está tendo todo fim de semana, os corredores do Recife estão participando de eventos, mas são de assessorias e de grupos de corrida. Oficiais mesmo, a gente só teve corridas longas com fora daqui, na verdade. A gente teve trail, que não, de orientação, que não tem aglomeração, e está tendo ultramaratonas, teve um agora no fim de semana da BR 232, se eu não me engano, da Paraíba. Eu fui para Bananeiras também, que é uma ultra também, mas corrida de rua de 5 e 10 quilômetros, elas não estavam acontecendo. Então, a gente está acostumado a ver todo mundo correndo no fim de semana, mas é uma corrida independente. São eventos oficiosos, entre aspas, né? São eventos não autorizados pela FEPA, clandestinos. Quem quiser ouvir o que é uma corrida de rua clandestina, a gente tem um podcast sobre isso. Mas oficial a gente não tinha. Aí a justificativa do cancelamento é tipo, a gente estava esperando por eles, mas eles não vão acontecer porque os casos aumentaram. Mas os casos aumentaram. A gente estávamos participando de eventos controlados, por exemplo. Controlados. Mas esses eu acho que não vão se afetar. Esses eu acho que ainda vão acontecer. Agora, não tinha nenhum grande programado, né? A gente não tinha uma ultramaratona. A gente tinha trilhos e trilhas semana que vem, que até agora está confirmado. 50 inscritos. Porque é pouca gente, uma distância só, com largadas espaçadas. Então, o que a gente tinha programado dentro do parâmetro da Covid-19, a gente vai continuar a ter. Agora, 7 mil pessoas juntas num lugar como a Corrida das Pontes, já é meio complicado, né? Não, isso aí, acreditar que a Corrida das Pontes iria acontecer é a mesma coisa que acreditar que eu vou ganhar na Mega da Virada daqui para o fim do ano. E com um jogo só, né? E com um jogo só. Então, é uma chance remotíssima. A gente via lá a data, lá, dia 13 de dezembro, mas sabia que sem vacina, uma prova para 7 mil pessoas era impossível. E demoraram bastante para divulgar isso. Se não tivesse um certo site em Pernambuco que chegasse lá e ficasse em cima da Federação Pernambucana e entrasse em contato com o Instituto Amo Correr no Brasil, a pessoa estava até agora esperando, no dia 7 de dezembro, um aviso, que foi um absurdo. É uma prova que traz 7 mil pessoas. A organização, por mais que ela tenha sido prejudicada, e vale ressaltar isso, a última vez que eu conversei com um dos organizadores, eles falaram, a gente tem 5 mil camisas prontas aqui, desde março, aguardando a prova. Está aqui parada. A gente sabe que talvez os maiores prejudicados tenham sido os organizadores de corrida, que estão com dinheiro retido.
Os caras, se organizarem a Corrida das Pontes ano que vem, vão organizar a corrida provavelmente com medalha com a marca lá 2020. Até porque a edição vai permanecer a mesma. Não vai mudar muita coisa. Mas se tiver lá... Eu aceito, viu? Eu aceito de boa. Diante da situação, por mim, pode mandar 2019, que eu acho que vale. É mais do que justificado, mas da mesma forma como é justificado não ter a corrida, é mais do que justificado. O cara que quiser uma Corrida das Pontes para 7 mil pessoas no Recife, que é uma ilha, é maluco. Então, mas da mesma forma que não tem justificativo os caras demorarem tanto para avisar algo que já era claro que não ia ter. É uma corrida que atrai um turismo esportivo muito grande, pessoas que vêm do interior, de outros estados, gente que pega rodoviária, gente que pega carro, gente que separa uma hospedagem, gente que pega um avião, vai para o aeroporto. Há um gasto por trás, não é somente da corrida, também é de quem se inscreveu. É verdade. Faltou esse zelo com os corredores. Uma prova tão grande como essa, eu acho que nem a Cicorre fez isso. A Cicorre que leva 200, 300 corredores. Essa prova eu já sabia que não acontecia, como também sabia que não ia acontecer a Corrida para a Luz, outra corrida tradicional, que acontece no Natal, dia 25 de dezembro, lá em Camaragibe. É outra prova que leva 1.000, 3.000 pessoas fácil. Fora os pipocas que participam de peso, meu velho. Essa 40% de pipoca. É fogo, aquela prova é pipoca pura. Então, não dá para esperar uma prova desse tipo, desse porte. Eu não esperava mesmo. Ainda tô embasbacado, que é a corrida, o circuito das estações que vai acontecer agora no dia 13 e a gente ainda não sabe. Parece que é prova de orientação. A gente não sabe onde é que vai ser a largada. É para dar suspense. Inclusive, eu tenho que pegar o meu kit, mas eu não sei onde pegar ainda. Eu tenho 3 dias para pegar, ainda está no mistério. Eu questionei na data que a gente está gravando esse podcast, no dia 7, eu questionei o pessoal da O2 Corre Brasil e falaram, a gente não pode ainda informar o local apenas nos veículos oficiais. Então, o jeito é esperar. Pode ser que daqui para o dia 9, quando esse episódio está sendo lançado no podcast Papo Corrida, talvez já tenhamos a confirmação. Esperamos, mas ainda não. Enquanto isso, as corridas estão aí nesse impasse. Por exemplo, o pessoal da Abracel, que foi um dos pilares durante essa pandemia, foi a organização dos organizadores de corrida que criou a Abracel. E eles já começaram a se movimentar, inclusive, nesta semana, com mais um manifesto deles, onde está dizendo: diga sim ao esporte, diga sim à vida. A prática de esporte como lazer de forma competitiva só traz ganhos para a saúde e fortalece o nosso organismo contra doenças causadas pelo sedentarismo. Já se foram 8 meses sem eventos esportivos, uma eternidade para quem busca se manter ativo, focado em objetivos saudáveis e praticando sua atividade regularmente em busca de objetivos pessoais e coletivos. E eles afirmam que não é hora de retroceder. É preciso consciência e bom senso para que todos entendam aonde está realmente o maior risco para a saúde de uma população. E definitivamente não é no esporte. O esporte transforma, o esporte é necessário, o esporte é vida. Então, a preocupação dos caras da Abracel, que são os organizadores de corrida, dentro desses caras estão lá o pessoal do Desafio das Serras, o pessoal da Terra e Crono, tem os organizadores de São Paulo. Eles colocam, e eu até defendo essa parte, de que eventos esportivos eu acho que é o menor dos problemas, viu? Eu penso dessa forma e quem quiser atirar a pedra aí, atire. Mas eu acho que existem problemas maiores que estão acarretando a ampliação dos números de casos do coronavírus. Não pode ser levado em consideração eventos que começaram a acontecer agora e colocaram também culpa nas academias. As academias mudaram toda a forma de trabalho. Eu entro com
aferição de temperatura, tem álcool. Na academia que eu participo, por exemplo, tem álcool em todos os aparelhos. Então, será que essas atividades que se adequaram, elas são as principais culpadas e tem que retroceder? Eu acho essa mesma reflexão que tu teve, eu também tive sobre não ter corrida de rua. Não vamos ter corrida por causa da pandemia. Mas temos Black Friday, que causou uma super correria nas lojas de forma intensa nos shoppings, fechado, aglomerado, por promoção, por compra. Eu entendo que a economia não pode parar. Essa é uma discussão muito grande que não vale nem a pena entrar em um podcast de corrida, do quão é necessário que o comércio esteja aberto. Entendo tudo isso, mas como é que você deixa um comércio fazer uma Black Friday e você não permite um evento que dure 5 horas com saída em raias, que incentive a qualidade de vida? Eu acho que eu concordo que o menor dos problemas com a pandemia é a corrida de rua, até porque a corrida de rua também aumenta a imunidade e também te incentiva a praticar esporte. E não é passar, pegar a medalha e ir para casa. Teria como ser feito. Existe uma certa má vontade de um certo setor de não querer permitir corridas de rua, mas querer permitir outras coisas, porque o futebol não parou. Teve outros esportes que receberam muito mais destaque do que a corrida de rua. Então, eu não acho que deveria cancelar, acho que deveria se ajustar. Mas cancelar eu acho um pouco injusto com os organizadores de corrida, que também pagam os seus impostos e doam para as cidades. E as prefeituras precisam deles também. Foi desleal, na minha opinião, né? Eu estava observando aqui, inclusive, sobre isso. Se realmente parar, eu espero que não, torço que não. Eu acho que tem que se readequar a forma, se é que precisa se readequar, né? O maior circuito da América Latina, que é o circuito das estações, vindo a acontecer no Recife no dia 13, independente de onde seja, está mais flexível do que nunca. A largada começa às 6 da manhã e vai até às 12. Vai ter lá o ambiente lá para o cara quiser. Se o cara também não quiser participar dentro do Recife, o cara pode fazer o treino lá, como eu posso fazer lá em Carpina, e depois ir até um local e buscar a medalha. Uma corrida, virou uma corrida digital, uma corrida virtual, virou uma corrida flexível demais. E mesmo que você vá para onde foi montada a arena, até a distância, virou um verdadeiro treinão com medalha e camisa chique. A camisa do Circuito das Estações é a coisa mais linda do mundo. Pois é. Se o Circuito das Estações, que é a corrida mais top e uma das mais caras que a gente tem em Pernambuco, se adequou, as outras se adequam também. Basta aquele bom senso de conversar, de chamar os organizadores da Secretaria de Esporte e falar das possibilidades que tem para acontecer. Determinar que não vai acontecer nada, eu acho um pouco de exagero, já que a gente já chegou até aqui sem corrida de rua e os casos continuam aumentando. Então, se justificar pelo número de casos, tudo bem, temos 746 novos casos, mas não teve corrida de rua oficial nesse momento, então não é isso que está fazendo aumentar. Principalmente no Recife. A gente, depois desse retorno, por exemplo, se eu for para o Circuito das Estações no dia 13, eu não vou para Trilhos e Trilhas, não vou, mas se a gente for para levar em consideração que talvez eu vá para o Circuito das Estações no dia 13 de dezembro, vai ser a minha primeira corrida desde a Se Corre em fevereiro. Veja que eu participo de eventos sempre quando tem. Eu não participei agora, nesse último final de semana, mas estive numa corrida de trekking que dificilmente outro criador de conteúdo vai participar, como eu participei. Ultramaratona teve, Bruninho, o Adriano foi, já nesse final de semana que eu não participei de evento nenhum. Então, nem todo mundo participa de ultramaratonas. Mas, corrida de rua mesmo, só teve em Recife, em fevereiro, na Se Corre, que não é um evento nem tão grande assim. E foi antes de falarem, parou-se tudo. Veja, é de fevereiro para dezembro. Gente, são 10 meses. Imagina. Será que a culpada é a corrida de rua?
Pois é. Agora imagina se o público da Cicorre soubesse que ela era a última. Ia bombar. Se eles tivessem plena certeza que aquela era a última corrida de Recife, eu tenho certeza que a Cicorre tinha ficado rica naquele dia. E a Cicorre foi antes do carnaval. Foi antes do carnaval. Assim, eu acho muita crueldade culpar uma corrida de rua por uns casos que, poxa, é o cotidiano das pessoas. E as corridas, eu me sinto mais seguro participando de uma corrida de rua do que indo para, por exemplo, sei lá, ali no mercado de Cavaleiro comprar 1 quilo de queijo. Não me sinto seguro. Eu vejo um bocado de gente sem máscara, um bocado de gente se abraçando. É terrível isso. Então, e levando em consideração que isso que eu disse agora, que eu passei de fevereiro até dezembro sem pisar no Recife para correr, imagine então as pessoas, levando em consideração que aí teve um hiato de 10 meses, se parar, a maioria dos corredores amadores não vão participar de uma corrida de rua em 2020. Já parou para pensar nisso? Porque é você parar e não receber uma medalha. Não. Carlos Beltrão pode comentar, hein? Carlos Beltrão e entrar em abstinência total, hein? Ele entra em depressão, eu acho. Coitado de Beltrão. Mas ainda bem que existem as corridas virtuais, né? Ele está se salvando por aí. Mas, assim, levando em consideração isso, a maioria dos corredores amadores podem ficar assim, sem provas. Se isso vier a acontecer, eu espero que não. Afinal, se a gente for observar, a Maratona das Praias, ela foi cancelada faltando menos de 12 horas para a prova. Ela ia acontecer, se não me engano, no dia 15 de março. Isso. E o último grande evento que teve foi a Corder Running, lá em Carpina, no dia 8. Então, do dia 8 de março para cá, que foi o dia mais recente de grande participação das corridas de rua, dentro da região metropolitana, ali, acho que a gente pode levar em consideração isso, né? Teve muita gente que não participou de corridas fora, nesse retorno. Bananeiras. Pô, o cara sai de Recife para Bananeiras. Ou de João Pessoa para Bananeiras. Para correr uma corrida de montanha, o cara não vai. Dificilmente o cara não vai. E ainda assim teve 800 inscritos. Em várias regiões, não apenas da Paraíba e não apenas de Pernambuco. Pipa, por exemplo, 800 corredores. Mas 800 corredores é um número muito pequeno, perto daquilo que a gente estava acostumado com os grandes eventos. Mais de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Uma corrida feita Night Run que não rolou, o circuito Eu Amo Recife, que leva 5, 6 mil pessoas. É algo para pensar que muita gente vai ficar sem corrida. Eu acredito que faltou um pouco de bom senso de analisar o público de corrida de rua. Tomou-se no geral como o brasileiro não pode sair de casa, o pernambucano não pode sair de casa, mas o público de corrida, o público atleta, ele é um pouco diferente quanto a seus cuidados. Eu posso falar de Bananeiras. Tinha uma regra em Bananeiras que todo mundo largava de máscara e depois de uma certa distância tiraria a máscara e deveria chegar de máscara de novo. Eu fotografei muita gente colocando a máscara de novo. Assim como em Pipa, o pessoal estava todos na chegada colocando máscara. É diferente de você entrar num bar e gritar para todo mundo colocar a máscara. É muito, muito diferente, são públicos totalmente diferentes. Você não pode analisar nichos de mercado igual. E o que está sendo feito quando você cancela uma corrida é analisar todo mundo como todo o público sendo igual. O mesmo público que vai para o shopping aglomerar é o mesmo que vai para o shopping aglomerar, é o mesmo que vai para um show de brega, que está tendo vários em Recife com muita aglomeração, e é o mesmo que vai para a corrida. Não, não é. Eu ando fotografando corrida de rua e eles são diferentes. Existe um cuidado. Eu tenho senhoras que estão indo buscar a medalha de corrida virtual e não tiram a máscara e levam seu álcool em gel. Você não vê isso num público no bar. Pelo contrário, a gente estava em Pipa, Washington, a grande testemunha que era quase possível ver visivelmente uma nuvem de Covid de tanta gente. Tinha tanta gente junta, tanta gente sem máscara, que você
parecia que estava em outro país. Disse, não, aqui não teve, não. Aqui a pandemia não pegou, não ficou. Aí você quer comparar esse público com o público que estava pela manhã correndo em pipa, é diferente. Você tem uma corrida a céu aberto, você tem uma corrida com pessoas. Com o próprio pace é um distanciador social. Você não precisa nem dizer que a pessoa tem que correr distante da outra, quando numa própria corrida, pessoas com paces diferentes correm em distâncias diferentes. Então, se você espaçar um minutinho entre um e outro, entre pequenos grupos, você vai ter uma corrida totalmente distanciada. Então, você analisar da mesma forma, vamos fechar os bares, vamos proibir os shows, vamos proibir o Réveillon e vamos proibir a corrida de rua, não é igual. É totalmente injusto com o corredor que está em casa. A maioria tem diversas preocupações para a saúde que uma pessoa normal não tem. Eu costumo dizer que quem sai todo dia assim, sem máscara, sem nada, vai de peito aberto. Chega a Covid, bate no peito e joga para frente e vai embora. Não está nem aí. O corredor, eu não noto isso. É aquele que vai, fica de longe. Sábado, na entrega das medalhas de Analise, só me cumprimentavam ou com o cotovelo ou com o soquinho, que é o nosso cumprimento oficial 2020 para pós-pandemia. O corredor ele tem um cuidado porque é a saúde dele. Corredor é um ser humano diferente. Se ele se machuca e passa pela dor, ele sabe quanto tempo ele vai passar sem treinar. O mesmo vale que se ele pegar Covid, são meses de inscrições perdidas, meses de medalha corrida, de não pegar medalha, não encontrar com os amigos, não poder treinar na rua. E isso é um peso muito grande. O cara que está num bar não está pensando nisso, ele está vivendo hoje. O corredor sabe. É uma preocupação tão grande com o próximo que, por exemplo, corrida da Carcara Trekking que a gente participou no último final de semana de novembro. A Sandra, por exemplo, entrou numa equipe justamente porque uma das pessoas pegaram o novo coronavírus. E não foi. E a Sandra entrou de véspera. Pessoal, para quem não sabe quase nada de trekking, a corrida é em equipe. E para você participar, você tem que ter pelo menos uma pessoa do sexo oposto. Ou seja, se vocês são 3 homens, tem que ter uma mulher. Se vocês são 3 mulheres, tem que ter um macho no meio. Então, uma das meninas, geralmente mulher para participar desse tipo de evento, é um bicho raro. Então... Nossa. Se você observar, são poucas mulheres. Tem poucas. Eu vi nas fotos, tem poucas. Tem poucas mulheres. Então... ficaram loucos, o pessoal da equipe Spartans ficaram loucos. Ó, a gente está sem uma mulher aqui. E faltavam 2 dias para a prova. E aí? E chegou Sandra. Sandra salvou a equipe. Sandra salvou a equipe, assim como uma outra menina apareceu também e salvou uma outra equipe. Eu não me recordo qual, mas Sandra entrou na equipe dos Spartans. Sandra que iria estar na equipe dos Papaléguas comigo, mas... até então, ela não tinha como confirmar problemas particulares. Ela não iria, mas aí organizou a vida dela. Ela quis participar e disse, já não dá mais, a equipe está fechada. Aí depois, 24 horas depois, olha só, quer ir ainda? Apareceu uma vaga. Por quê? Não, porque a menina pegou o novo coronavírus e não vai. Ou seja, existe uma preocupação. Ninguém é doido de ficar, pelo menos dentro da comunidade dos corredores. A maior parcela não vou dizer 100%, mas a grande parcela se preocupa exatamente sobre isso. Um colega meu participou da corrida da Annalise, ele falou, Washington, não vou buscar a medalha, tenho como pegar com você em uma outra oportunidade, porque eu estou com Covid. Eu disse, não, cara, fica aí, pelo amor de Deus. Precisa ir mais não. A gente leva depois. A gente leva para você. Então, há uma preocupação enorme, gigantesca. E nessa mesma preocupação, a gente começa a rezar por essas vacinas que estão aí aparecendo. A gente sabe que algumas vacinas já estão em fase de testes finais, como a Pfizer e a Moderna aí, que já pediram à União Europeia e aos Estados Unidos aprovações emergenciais dessas vacinas. Se a gente lembrar que era para ver quem chegava primeiro ao espaço, essas coisas todas, botava o homem lá na Lua, essas coisas. Havia essa briga. Hoje é os laboratórios de saúde atrás da primeira vacina que vai chegar e imunizar toda a humanidade. Então, pois é. A corrida espacial virou fichinha agora, né?
Virou fichinha. Diante de uma pandemia, quem chegar e falar, minha vacina está aqui, está aprovada, e se bem que os caras da Rússia já meteram a vacina em alguém, mas ninguém está confiante, porque ninguém viu nada científico, testes, essas coisas, foi uma vacina meio obscura, mas foi aprovada por lá, então, beleza. Mas a gente está aqui, esperando vacina da Pfizer, da Moderna, o Coronavac, que está sendo a bola da vez aqui no Brasil. Inclusive, a última notícia que eu li é que o Dória falou, olha, se vocês quiserem vacina, podem vir para São Paulo que eu vou dar para vocês também. Passa aqui, toma um cafezinho comigo. E está aí a vacina. Então, eu já começo como corredor a pensar, será que quando eu começar a imunizar quilombolas, idosos, essa turma médicos, essa turma que vai ser a turma, o pelotão da frente aí, que vão ter a prioridade, será que já vai começar, as corridas vão voltar a ser o que era antes? A gente vai voltar ao antigo normal já em março, abril, a gente já pode começar a sonhar com grandes eventos. Porque... Na Rússia, estou confiando em Putin que a gente vai ter corrida por lá. Quem quiser comprar a passagem, pode ir, porque Putin é tão confiante que a primeira vacina ele testou na filha. Haja confiança, né? Ele faz, ele diz que está boa, então talvez seja o momento da gente ir para a Rússia. Vou até falar com o doutor Corrida, que gosta de viajar para longe, para dizer, a Rússia vai chegar primeiro. Que tal a gente correr primeiro lá? Mas aqui, no Brasil, eu acho que ainda demora, porque são muitos grupos prioritários. Quando acabar os prioritários que chegar nos normais, eu sou da prioridade, vice Washington, tu que está no final da lista. Eu sou a asmática com problema cardíaco que vou lá para frente na lista, que meu histórico é bem sério, então eu vou estar nesse primeiro grupo. Mas até voltar às corridas, acredito que quando 30% da população estiver imunizada, a gente consiga. Mas em março é muito cedo. É muito, muito cedo. A gente está em dezembro, são 3 meses para o Brasil se organizar inteiro. É difícil. A gente está com 4 vacinas que estão oficialmente testadas no Brasil. A de Oxford, que foi desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, a Coronavac, que é a vacina aí que está dividindo o país, só porque é da China, que não sei o quê. Eu acho que o pessoal vai pensar que vai começar a falar em mandarim da vacina. Não estou entendendo isso. Ela que foi feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac e com o Instituto Butantan, lá em São Paulo. E tem a vacina da Pfizer, em parceria com a Biotech, e também uma vacina, se eu não me engano, do laboratório belga, que eu não me recordo o nome, é Janssen Cilag. Então, a gente tem 4 vacinas aí. Eu acredito que a primeira que sair, meu velho, se eu tivesse no grupo de risco, eu não teria problema de ser chinesa, russa, marciana. Eu chegava e tomava, e eu tô querendo começar a correr e correr sem máscara. Nossa Senhora. Tem gente que não gosta de correr com máscara. Eu já estou abusado, mas eu tenho que dar exemplo, né? Então, eu corro de máscara sempre. Às vezes eu penso assim, ai, Deus do céu, para que eu estou usando isso? Quase ninguém está usando. Mas eu não sou todo mundo, né? Minha mãe fala isso. Você não é todo mundo, então eu levo isso para a vida. Nunca serviu tanto esse você não é todo mundo como agora. Eu acho que usar máscara e álcool em gel seriam coisas que deveriam ficar que nem no Japão. Quando eles estão gripados, a maioria já coloca a máscara, já sai. A gente viu até no anime, né? Que a gente comentou aqui no episódio que um dos personagens ficou doente no dia da corrida e ele colocou uma máscara. E como foi no meio da pandemia, eu achei isso o máximo. Mas é um costume comum deles. Talvez algumas coisas venham para ficar. Eu não acho ruim, tipo, se você está com gripe, ou você não ir para a corrida, aumentar o seu bom senso, já que a gente divide copo, dá abraço e tudo, ou usar a máscara. Não seria ruim, não condiz com o nosso clima, é verdade. Em Pernambuco é quente pra cacete para você ficar usando máscara de dia no sol, mas é útil. O álcool em gel já estava na minha vida antes, mas não com tanta frequência. Vai continuar na bolsa de todo jeito. Acho útil, acho prático, acho necessário. Acho que algumas coisas vêm para a gente ensinar. Agora, se vai ter corrida como antes, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque vai ficar um certo medo.
É uma doença cruel. Tem gente que passa de 40 a 50 dias na UTI e não sai. Tem gente que é assintomático, mas os casos, quando são graves, são péssimos. Tem corredor que ainda tem muito medo. E o medo é um grande balizador, na verdade. É o que fez os números diminuírem. Mas, quando ele vai embora, aumenta e o medo causa precaução. Eu não acho que o medo sair da sociedade agora seria ruim. Enquanto o pessoal continuar com certo medo da Covid, a gente pode até ter corrida, mas não vai ter uma adesão grande. O que é bom, que o pessoal está entendendo a coisa. Agora, do jeito que a gente tinha antes, com tenda, festa na entrega do kit, festa depois, antes da corrida e festa depois da corrida, com muitas fotos, filas e fotos em grupo, acho que isso ainda demora. Nem precisa ter isso agora, né? Se a gente for observar o bom senso, não precisa ter isso. Eu só acho que seria infelizmente, quem responde por esses atos, se vai ter ou não, muitas vezes não são pessoas nem habilitadas para falar, são pessoas técnicas da área para entender se pode ou não pode ter. Às vezes o cara lá é secretário de saúde e o cara é formado em, sei lá, astrologia. Não tem nada a ver com saúde, o cara tá. E nunca esteve numa corrida. E nunca se deu o trabalho de ir para uma corrida ou não participou de um evento teste. Se eles tivessem ido, por exemplo, se uma pessoa que fosse da Secretaria de Saúde tivesse participado da corrida de pipa, ele teria uma outra visão do que é evento. Porque quando a corrida acabou, não tinha ninguém na arena praticamente. Tinha os blogueiros que estavam gravando entrevista que nem Washington, a premiação que o pessoal veio de longe, vai embora com o troféu, não vai esperar outro dia para pegar. Mas a arena cheia mesmo que a gente está acostumada como o circuito das estações, não tinha. Em Bananeiras também não tinha. O pessoal acabou sua corrida e foi embora. Tanto os de 5 como os de 10 quilômetros. Em Goiânia também a corrida acabou super rápido. O pessoal pegou a medalha e foi embora para casa. A gente já se reeducou a isso. Eu estava participando nesse fim de semana do aniversário da equipe DNA de Aço. Fui convidada para fotografia. Beijo, Danilo, porque eu sei que tu escuta a gente toda semana. E o pessoal, por si só, se autorregulou. A gente está falando de um treino de equipe, não autorizado pela federação, porque é só um treino, não precisa de autorização. O pessoal saiu de máscara, quando chegou, colocou a máscara, pegou a medalha e foi embora para casa. O que ficou foi um grupo de 20 pessoas organizando, fazendo aquele lanchinho, como se tivesse uma lanchonete, mas o resto foi todo embora. Só fez o seu trabalho. Então, dá para fazer. A população, o corredor, ele é muito mais fácil de orientar do que uma pessoa comum que não pratica esporte. Você explicar para uma pessoa que adora um bar, que a partir de agora, toda vez que ela levantar da mesa, ela vai ter que botar uma máscara, é difícil. Mas o corredor entende a necessidade, porque quando ele fica doente com uma gripe simples, o rendimento dele cai bastante. Imagina com a Covid. Então, ele tem essa consciência mais fácil. Eu só torço para que isso seja um away desnecessário, porque eu não acredito que todo aquele estudo para realizar os protocolos sanitários e que eles fossem introduzidos em larga escala. Isso quando eu falo protocolo sanitário não é apenas o de corrida, é o de academia, é o de você chegar e sair para ir no parque, por exemplo. O Parque da Jaqueira está aberto. O Parque de Santana, o Parque da Casa do Chapéu. Tem que respeitar esses caras, porque fizeram os estudos e protocolos. Os protocolos foram criados para serem atendidos e praticados. Se for para que seja feita uma rigidez, que faça uma rigidez para lembrar, olha, existe um protocolo sanitário que deve ser obedecido. Enfim, eu acho que é muita presunção achar que pessoas fisicamente ativas vão sofrer algum dano, vão criar algum impacto negativo perante a sociedade. Não são essas pessoas que vão chegar e vão encher a UTI, por exemplo, de pessoas doentes. Eu acho que deve ser realizado uma atividade mais impactante na sociedade para que voltem a obedecer os protocolos sanitários. Esse sim deve ser os cuidados e a atenção, não simplesmente sair fechando tudo. Pois é, se você parar para pensar no que foi feito para o comércio funcionar, para os bares funcionarem, para as casas de show por meio da live, aí você não pensa no esporte,
Isso é pura hipocrisia. Você pensou em todo mundo da cadeia alimentar que precisa continuar. Eu escutei isso muitas vezes dos nossos lindos governantes. A economia não pode parar. Mas tem uma galera grande que trabalha com corrida de rua, que tem a sua própria economia, tem seu próprio nicho e está totalmente parada. Não tem o que fazer, porque não, viver de corrida virtual. Eu cito a Cicorre. Na última lista que eu vi, tinham menos de 50 pessoas inscritas. Para um evento que costumava ter 200, 300, você tem um quarto dos inscritos, que é sinal de que o pessoal não está aderindo muito para manter, e o custo das pessoas que estão envolvidas no evento é muito maior do que uma corrida virtual pode suprir. Não teve essa adesão legal, porque é um saco correr tudo. Uma vez ou outra virtualmente, tudo bem, mas toda semana tem um certo limite, né? Do mesmo jeito que a sociedade enjoou de usar máscara, eu estou no grupo de corredores que enjoou de corrida virtual. Eu quero agora uma virtual e uma presencial, só para maneirar um pouquinho, né? A gente vai ver isso aí, né? A gente vai ter que verificar isso com mais calma. Eu realmente torço mais para que os nossos governantes não caiam nessa de que os eventos de corrida de rua eles são maléficos para a sociedade. Eu acho que deve ser revisto isso aí, da mesma forma como nós, como pessoas, como a população em geral, deve se preocupar mais com a saúde, com os cuidados e retomá-los. Máscaras, álcool gel, lavar as mãos, essas coisinhas mais. E eu acho que sei não, eu acho que dia 13 eu tô lá, viu? Dia 13 eu tô lá para conferir esse circuito das estações aí, esse novo normal do circuito das estações. Será que vai acontecer mesmo? Eu espero que sim. Ainda estou nessa dúvida, sabia? Se vai realmente acontecer, porque a adesão foi baixa. Não tem aquele furor que a gente costumava ter antes de vou pegar meu kit das estações terça-feira. O pessoal não está muito animado, não, mas é normal. A gente também enjoou de corrida virtual, né? Começou com uma sensação. A gente falou aqui do aplicativo 99 Run, que estava bem tímido no pré-pandemia e hoje bombou. Tem corrida nova toda semana, medalha nova toda semana. Mas as equipes também organizaram seu próprio desafio virtual, mas depois de um tempo cansa. As estações vêm como esperança, né? A gente realizou corrida virtual. E vamos para outra, mas a gente vai balançando, né? A gente vai balanceando assim. Vamos fazer uma corrida virtual, uma presencial, mas sempre, toda semana, todo mês, ninguém aguenta, não. Só Carlos Beltrão. Carlos Beltrão está interessado em outras coisas. Então, as medalhas, o nosso Muttley. É isso aí, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, estamos aqui toda semana, sempre com assunto, com papo legal. Você confere o Papo Corrida em todos os aplicativos de podcast disponíveis. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, até agora na Amazon, velho. Estamos também na Amazon. E se você bobear, até lá na radiola da sua avó. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!